No nosso dia a dia a gente envia e recebe mensagens a todo momento. E em alguma dessas mensagens a gente pode querer compartilhar informações valiosas ou sigilosas que na mão errada pode causar estrago na vida de quem tem essas mensagens e a quem pertence esses dados. Por isso que o WhatsApp tem o melhor método de criptografia que já foi feito. E por isso nesse vídeo eu resolvi falar de criptografia aqui para vocês. E eu vou te apresentar os 5 métodos de criptografia que foram utilizados em Enigmas e um pouquinho da história deles. A estagonografia, ou nome difícil de falar, parceiro, é basicamente um método de enigma ou também que era utilizado e muitas pessoas utilizam em jogos, que você pode colocar mensagens escondidas dentro de outras mensagens. Ou seja, se você tem essa foto que tá aparecendo aí, que é uma flor, e do nada aparece esse tigre da Pensilvânia, é uma mensagem escondida dentro de outra. Se eu te mandar uma mensagem com uma flor e você baixar ela, falar, que bonitinha uma flor, mas não, é um tigre escondido dentro da flor. Eu não sei porque eu dei esse exemplo, mas sei lá, eu vi esse tigre hoje aí, eu achei interessante colocar ele no exemplo. Mas basicamente essa técnica foi utilizada no Cicada 3301, como no exemplo da imagem do pato, onde ele dizia, ops, parece que você tá no lugar errado. Só que se você prestasse atenção, ele dava a dica logo, até do programa para você descobrir o que tá escrito de verdade, como exemplo o Outguess, que é um programa da esteganografia que utiliza para você poder colocar uma imagem e esconder outra imagem dentro dele. Só que o interessante da esteganografia é que ela não atrai atenção. Por exemplo, se você quer distrair as pessoas falando, ah não, você está no lugar errado, é simples, coloca algo que fale, não, eu acho que isso daqui é uma pegadinha, quando não é, quando é uma parte essencial para você poder virar o jogo. Bom, mas eu não poderia fazer esse vídeo sem dar crédito a um amigo que eu conheci na internet, pelo servidor do Discord lá do Liveirão, que foi o Dan, que ele lançou o Enigma do Difuso lá em 2023, 2024. Eu não lembro agora a época, mas eu sei que foi tipo um enigma que durou um mês, cara. Foi muito legal participar dessa experiência junto com a comunidade. Tipo, teve gente que ficava de madrugada, gente que acordava e, tipo, quando um não tava resolvendo, vinha outra pessoa resolver. E foi aonde eu me apaixonei também mais ainda. Eu já gostava de resolver enigmas, procurava direto, mas eu nunca achava. E quando eu tive a oportunidade de participar de uma experiência com outras pessoas, foi, tipo, simplesmente incrível. Fiz amigos lá e muitas experiências bem legal. Se você quiser saber, eu recomendo você ver o vídeo dele aí. Eu vou estar colocando ele aí na descrição. E obrigado, Dan, aí, por ter criado esse enigma e por ter criado essa experiência pra todo mundo, porque eu sei que não foi só pra mim, todo mundo que participou gostou pra caramba. Mas como a gente pode falar de enigma sem não dar uma introdução pra ele no início? E quando você tá querendo saber de enigmas, eu acho que o melhor exemplo pra dar pra você é o enigma da esfinge. Qual animal anda de manhã com 4 patas, ao meio-dia com 2 e à noite com 3? E a pessoa que respondeu isso falou, bom, de manhã é a infância, quando você é um bebezinho e precisa engatear. Ao meio-dia com 2 patas é a pessoa adulta, onde você já sabe andar com as 2 pernas. E a terceira parte, que anda com 3 patas, é o idoso, onde ele precisa usar uma bengala para conseguir se locomover. Mas também eu não posso deixar aqui de falar da Cicada 3301. Que foi um enigma que aconteceu lá em 2012 e que geral já deve conhecer a história, mas não custa relembrar porque foi algo que marcou a internet para sempre. Lá em 2012, lá no 4chan, surgiu um grupo de pessoas, um grupo de anônimo, um grupo que mandou um enigma, assim, soltou pra internet resolver. Do nada, tipo, o negócio era altamente difícil, assim, e era exatamente pra isso, para selecionar e filtrar as pessoas. Eles buscavam, tipo, conseguir achar indivíduos com alta capacidade de informática, matemática, física. Envolvia muita coisa, assim, que não é qualquer pessoa que consegue resolver e que também envolveria um trabalho em grupo, sabe? Bom, a cicada foi algo que foi resolvido já. Não se tem mais notícias, não se sabe o que aconteceu com as pessoas que foram chamadas. E tá aí a história, fica em aberto. Bom, o próximo método de criptografia e de enigma que eu gosto pra caramba é o famoso código Morse. Ele foi desenvolvido por Samuel Morse lá em 1837, o mesmo cara que criou o telégrafo elétrico. E basicamente é um método assim para você conseguir conversar com as pessoas, basicamente por sinais. E o interessante é que ele dá para ser feito ou por som, ou também por tipo sinais de luz. Por exemplo, você acendendo, apagando a luz 2 vezes seguidas significa tal letra.
o espaço, sabe? Mas existe um código, sabe? E daí depois que você vai anotando esse traço e esse ponto, de acordo com o sinal elétrico, assim passado por exemplo, pela luz, você vai conseguindo montar essa mensagem, codificando ela de pouquinho em pouquinho. O interessante sobre o código Morse é que ele passou a ser utilizado não somente por civil, mas também pelos militares para o envio de mensagem codificada e para a comunicação dentro de campo de guerra. O código de Morse foi empregado, por exemplo, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que aconteceram nos meados do século XX, além da Guerra do Vietnã e da Coreia. Embora ainda presente no meio militar, hoje o código Morse, como vimos, é mais usado em casos específicos. Na criptografia, a cifra de César, também conhecida como cifra de troca, foi homenageada ao seu criador, né, o Júlio César, que usou para se comunicar na época de guerra com seus generais. Basicamente, ele é um tipo de cifra de substituição e ele funciona basicamente assim. Por exemplo, se você tem uma letra no alfabeto, ele seria substituído por um número fixo de vezes, por exemplo, 3 vezes. Então, se a gente tivesse a letra A, ele seria substituído pela letra D, e a letra B seria substituída pela letra E, e assim por diante. E juntando tudo isso, você ia conseguir escrever uma mensagem. Só que é frequentemente incorporado em esquema mais complexo, como a cifra de Vigenère, e continua tendo aplicações modernas, né, como o sistema do Hot 13. Só que não oferece tanta segurança assim na comunicação. Bom, na época da guerra, facilmente era preciso mandar mensagens, né, porque os soldados precisavam se comunicar e não podia mostrar pro inimigo que queria dizer, né? Então eles criaram esse método dentro deles e somente quem estava no campo de batalha e conhecia conseguia entender. E quem não sabia, por exemplo, o inimigo encontrasse alguma coisa, via aquilo lá e achava que era só uma abobrinha, entendeu? Cara, esse daqui eu queria comentar pra caramba, que é o cifra de Bacon. Mano, basicamente o enigma do difuso, que foi que o Dan criou, ali numa parte lá pro final do enigma aparecia uma imagem de um bacon, e nele tinha um montão de letra A e B, A e B. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei que eu não tava entendendo nada, sabe? Literalmente, eu tinha um bacon atrás e as letras. Só que daí um cara lá respondeu: cara, parece que isso daqui é um tipo de código, e é cifra de Bacon. E depois disso eu fui conhecer e fui pesquisar um pouco mais atrás, e o que eu achei foi muito interessante. A mensagem estaria escondida atrás de uma apresentação de texto, mais do que em seu conteúdo. Ou seja, para a gente falar letra G, a gente teria que ter 2A, 2B e 1A. A letra N, 1A, 2B e 2A. E juntando assim por diante, a gente ia conseguindo construir uma mensagem. E depois que esse cara falou isso, a gente conseguiu decifrar o que estava querendo dizer. Para codificar uma mensagem, a cada letra do texto do plano é substituído por um grupo de 5 letras, A ou B. A substituição faz de acordo com o alfabeto do código de Bacon. Nota, uma segunda versão do código de Bacon emprega um código único para cada letra. Deste modo, o I e o J possuiriam seu próprio padrão. Bom, por exemplo, se a gente queria encriptar uma mensagem, por exemplo, te espero às 5, codificando ela, iria ficar essa combinação aí que está aparecendo na tela. E se a gente eliminar os espaços, fica uma mensagem mais falsa, sabe? Bom, esse próximo código aqui, você já deve ter escutado falar dele em algum lugar, e ele tá acontecendo nesse exato momento aí dentro do seu celular. Eu não sei se em celular funciona também, mas provavelmente sim por causa dos processadores. Mas se você tá assistindo em um computador, saiba que dentro dele tá ocorrendo várias tensões, sabe? De 0 e 1. E nos computadores digital eles trabalham internamente com esses níveis de tensão. Basicamente o processador é formado por milhares de bloco lógico complexo, formado por portas lógicas básicas, e funcionamento destas está amparado por fundamentalmente a eletrônica digital. E o interessante disso é que se o sistema binário é a base da álgebra booleana, ele permite fazer operação lógica, tipo usando apenas 2 dígitos ou 2 estados, sim ou não, verdadeiro ou falso, tudo ou nada, ligado, desligado. E na eletrônica e na computação estão baseados nesse sistema binário, que é a lógica de Boolean. O interessante aqui é que os programas de computador, eles são tudo codificados sob forma binária. Por exemplo, o armazenamento de mídias. Assim, para a informação armazenada na memória RAM do computador, o formato será de voltagem mais alta 1 ou mais baixa a 0. Que esse sistema aqui também foi utilizado em outras culturas, se você perceber, como na China, e também o olho de Horus aqui. É algo bem interessante aqui que eu não vou
aprofundar tanto, mas pra quem gostar é interessante pesquisar. Bom, rapaziada, o vídeo já vai acabar aqui. Eu espero que de verdade você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Se você já conhece algum método de criptografia, eu te convido a você escrever aqui debaixo dos comentários e também compartilhando, dando like e se inscrevendo aqui no canal. Meu nome é Matheus e falou!